Salve Maria. Fenômenos diabólicos. Cioso de imitar a ação divina na alma dos santos, esforça-se o demônio por exercer também o seu império, ou antes, a sua tirania sobre os homens. Às vezes, assedia, por assim dizer, a alma por fora, suscitando-lhe horríveis tentações. Outras vezes, instala-se no corpo, imóvel, a seu falante como se fosse senhor dele, a fim de lançar a perturbação na alma. No primeiro caso, temos a obsessão. No segundo caso, a possessão. Sobre a ação do demônio, há dois extremos que evitar. Há quem lhe atribua todos os males que nos sucedem. Isso é esquecer que existem em nós não só estados mórbidos que não supõem qualquer intervenção diabólica, mas também as tendências, mas que vêm da tríplice concupiscência, e que estas causas naturais bastam para explicar muitas tentações. Outros há, pelo contrário, que esquecido o que diz a Sagrada Escritura e a tradição acerca do demônio e da sua ação, não querem admitir em caso algum a sua intervenção. Para nos conservarmos no justo meio, a regra que devemos seguir é não aceitar como fenômenos diabólicos senão aqueles que, ou pelo seu caráter extraordinário, ou por um complexo de circunstâncias, denotem a ação do espírito maligno. Trataremos sucessivamente da obsessão e da possessão. A obsessão é uma substância, uma série de tentações mais violentas e duradouras que as tentações ordinárias. É externa, quando atua sobre os sentidos externos, por meio de aparições e ela é interna quando provoca impressões íntimas. É raro que seja puramente externa, visto o demônio não atuar sobre os sentidos, senão para perturbar mais facilmente a alma. Há, contudo, santos que ao serem obsidiados exteriormente por toda a qualidade de fantasmas, conservam na alma uma paz inalterável. O demônio pode atuar sobre todos os sentidos externos, sobre a vista, aparecendo umas vezes em formas repelentes, para aterrar as pessoas e afastá-las da prática das virtudes, como procedeu com a Madre Inês de Lagniac, e muitas outras, em formas sedutoras, para atrair ao mal, como sucedeu frequentes vezes a Santo Afonso Rodrigues. Sobre o ouvido, fazendo escutar palavras ou cantos blasfemos ou obscenos, como se lê na vida de Margarida de Cortona, ou fazendo algazarra, para atemorizar, como sucedia às vezes a Santa Maria Madalena de Paz e ao Santo Cura de Ares, ou seja, São João Maria Vianney. Sobre o tato, de duas maneiras, infligindo golpes e feridas, como se lê nas bulas de canonização de Santa Catarina de Sena e de São Francisco Xavier, e na vida de Santa Teresa, ou então por meio de abraços que têm por fim provocar o mal, como de si mesmo conta Santo Afonso Rodrigues. Há casos, como nota o padre Charran, em que essas aparições são simples alucinações, produzidas por uma superexcitação nervosa. Ainda mesmo nesse caso, são temorosas tentações. O demônio atua sobre os sentidos internos, a imaginação e a memória, e sobre as paixões, para as excitar. Como contra a própria vontade, é o homem invadido por imagens importunas, obsessoras, que persistem a despeito de enérgicos esforços. Sente-se empolgado pela efervescência da cólera, pelas ânsias do desespero, por movimentos
instintivo de antipatia, ou ao contrário, por ternuras perigosas e que nada parece justificar. Não há dúvida que é por vezes dificultoso decidir se há obsessão verdadeira, mas quando estas tentações são juntamente repentinas, violentas, persistentes e difíceis de explicar por uma causa natural, pode-se ver nelas uma ação especial do demônio. Em caso de dúvida, é bom consultar um médico cristão que possa examinar se estes fenômenos não serão devidos a um estado mórbido, que uma boa higiene pode atenuar, ou uma outra coisa. O procedimento do diretor espiritual deve juntar a prudência mais criteriosa com a bondade mais paternal. É claro que o diretor espiritual não há de crer sem provas sérias, numa verdadeira obsessão. Haja, porém, ou não obsessão, deve o diretor ter compaixão dos penitentes assaltados de tentações violentas e persistentes, e sustentá-los com sábios conselhos. Recordar-lhes em particular o que dissemos da tentação, do modo de lhe resistir, e dos remédios especiais contra a tentação diabólica. Se na violência da tentação se produziram desordens, sem consentimento algum da vontade, lembrar-lhe-ás que não há pecado sem consentimento. Em caso de dúvida, julgará que não houve falta, ao menos grave, quando se trata de pessoa habitualmente bem disposta. Tratando-se de pessoas fervorosas, perguntar-se-á a si mesmo o diretor se essas tentações persistentes não farão talvez parte das provações passivas que acima falamos. Descrevemos e então dará a essas pessoas os conselhos apropriados ao seu estado de alma. Se a obsessão diabólica é moralmente certa ou muito provável, podem-se empregar privadamente os exorcismos prescritos pelo ritual romano, ou fórmulas resumidas. Neste caso, é bom não prevenir a pessoa que vai ser exorcizada, havendo receio de que esta declaração lhe perturbe e exalte a imaginação. Basta avisá-la de que se vai recitar sobre ela uma oração aprovada pela Igreja. Quanto aos exorcismos, solenes não é permitido empregá-los senão com a licença do ordinário e com as precauções que vamos assinalar ao falar da possessão.